Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live Autoconhecimento para a Autoestima. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Olá, olá! Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live sobre a importância do autoconhecimento para a autoestima. Qual é a relação, entre autoconhecimento e autoestima? É total. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se encontra, mais a gente passa a se aproximar. Então, se conhecer é importantíssimo para que a gente se ame mais e viva cada vez melhor, mais forte e mais independente e mais realizadora. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, a gente vai falar aqui agora sobre a importância do autoconhecimento para a autoestima. Todo mundo fala que conhecimento liberta, né? Mas o autoconhecimento liberta ainda mais. Só que existe um grande problema, a gente não aprende a se conhecer. Na escola a gente vai e aprende matemática, inglês, geografia, história, mas a gente não aprende a se conhecer. Em casa também acontece a mesma coisa. A gente não aprende a se olhar, a falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muitas coisas são bloqueadas. Fala assim, homem não chora, ou você é menina, você tá chorando demais. E aí a gente vai aprendendo a reprimir os nossos sentimentos e cada vez a gente engole, joga para nossa sombra, para o nosso lado oculto, aí para parte de nós, da nossa mente, em que a gente não tem conhecimento, e a gente vai se afastando da gente mesmo, se afastando de ter consciência de quem nós somos. Então, a nossa live aqui, boa tarde para todos que estão entrando agora, é sobre o autoconhecimento para a autoestima. Para quem não me conhece, meu nome é Mari Fernandes, eu sou escritora e coach e trabalho com coaching desde 2015, ajudando principalmente mulheres a se conhecerem mais, a desenvolverem a autoestima e a terem melhores relações. Então, qual que é a importância do autoconhecimento? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o que nos bloqueia. A gente entende os nossos medos. Tá tendo barulho de obra aqui, gente, desculpa às vezes, tá? Então vai entrar algum ruído aí. Mas a gente entende os nossos medos, e os nossos medos, eles são formados lá na nossa infância. Pra vocês terem uma ideia, eu já compartilhei até no nosso grupo do Telegram. Os medos que a gente nasce com eles são só dois, os seres humanos, que são o medo de altura e de barulhos altos. E se a gente for perceber, qualquer criancinha às vezes fica piscando muito quando tem barulho alto, ou os animais também se assustam com barulho, então é algo que é natural, são só esses dois medos. Todos os outros medos são medos aprendidos. A gente aprende a ter com alguém, numa experiência que a gente tem que é meio traumática. Então, se a gente se conhece, se a gente começa a entender os nossos medos, a gente também entende a causa deles e desaprende a sentir aquele medo. E aquilo não bloqueia mais a gente na nossa vida. O autoconhecimento também é importante para a gente conhecer as nossas crenças. Muitas crenças que a gente tem bloqueiam as nossas experiências, bloqueiam as coisas boas de chegarem na nossa vida. Por exemplo, se a gente acredita que a gente é chata, a gente vai se submeter a ficar com qualquer pessoa. Porque você fala assim, já que eu sou meio chata, meio controladora, meio pentelha, eu vou me submeter a ficar com qualquer um que me ame, né? Então, as nossas crenças nos atrapalham muito. E as crenças, gente, elas são apenas pensamentos, elas não são a realidade. E muita gente confunde isso, pensa que, por exemplo, uma crença muito comum na nossa sociedade.
Quando eu casar, quando eu realizar o meu sonho de me casar, vestida de branco, e numa praia ou numa igreja, eu vou começar a ser feliz. Isso é uma crença, é uma regra que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente internalizou e não tem a ver com a realidade. Só que o que acontece? Quando a gente acredita muito numa coisa, aquilo acaba acontecendo. Não fala que você é o que você acredita? Eu não acho isso, eu acho que a gente é muito mais. Só que a gente acaba fazendo acontecer as coisas do modo que a gente acredita. Porque aquilo é tão forte na nossa cabeça, é uma regra tão forte, que você acaba bloqueando as coisas boas de acontecerem, as coisas que são fora dessa crença. Então, quando a gente se conhece mais, a gente descobre os nossos medos, entende o motivo deles e pode superá-los. A gente também descobre quais são as nossas crenças, aquilo que a gente aprendeu a acreditar muitas vezes com os nossos pais, com a nossa família, com professores. Por exemplo, se eu fizer uma boa faculdade, tiver um diploma de tal curso, eu vou conseguir um emprego bom e vou ter sucesso na vida. Isso é uma crença, isso não quer dizer que vai ser realidade. O que vai ser real é a gente se tornar um bom profissional. Isso acontece geralmente quando a gente faz o que a gente ama, né? Não quando a gente faz uma determinada coisa que dizem que dá dinheiro, né? E a gente se realiza, executa um bom trabalho e aí sim a gente tem sucesso, porque a gente é bom naquilo que a gente faz, né? Então, assim, tem um lado oculto nosso, né, que a gente chama de sombra na nossa psique, na nossa mente, que é onde estão lá os nossos medos, os nossos traumas, as nossas crenças, e não somente coisas ruins, mas tem muita coisa boa também lá que a gente joga para nossa sombra e a gente não manifesta porque às vezes, num dado momento da nossa vida, aquilo incomodou alguém. Por exemplo, se você tem pais que são muito tímidos e você é uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa, o seu jeito pode ter incomodado seus pais, eles podem ter ficado com medo de você, de alguém reclamar com você, de alguém te chamar a atenção. E aí eles mesmos acabaram frustrando isso em você. E você jogou isso para sua sombra. E você passou a ser uma pessoa mais introvertida, menos comunicativa, diferente da sua essência. Então, a gente aprende a ser um personagem para se encaixar com as outras pessoas da nossa família. E não quer dizer que certas coisas que a gente oculta da gente são coisas ruins. São apenas coisas que foram consideradas ruins pelos outros e que eles nos ensinaram a reprimir, né? Então é muito bom que a gente se conheça porque a gente acessa esse monte de coisas aí que a gente ocultou, que a gente reprimiu e a gente volta a manifestar essas coisas nossas, podem ser talentos, podem ser jeito de ser, maneira de se comportar. E daí que acontece? A gente aprende a soltar isso, a ser mais. Eu, por exemplo, quando era criança, porque meu pai era muito bravo e também era muito preocupado com a opinião das outras pessoas, ele acabava sendo meio castrador, assim, de chamar atenção o tempo todo, porque ele não gostava das críticas e se incomodava muito com a opinião das outras pessoas. Então, ele acabava agindo assim comigo, com a minha irmã, para que a gente fosse. Ele tinha medo de passar vergonha. Então, os nossos pais projetam muito na gente os medos deles também. E aí a gente acaba ocultando muito do que a gente é e não manifesta porque a gente acaba acreditando que aquilo não é bom. Então, quando a gente se conhece, a gente acessa os medos, as crenças, a gente verifica o que a gente aprendeu a ser, que não condiz com quem nós somos de verdade. Né? A gente muda a nossa personalidade porque a gente aprende a ser mais de acordo com a nossa essência e não com aquilo que agrada, com aquilo que é permitido, com que a gente seja. E a gente também identifica coisas muito importantes que a gente não aprende em lugar nenhum, que são os nossos talentos, as nossas paixões. Deixa eu tomar um café para ficar acordada. A gente tem muita coisa que a gente ama e a gente não desenvolve. Por exemplo, arte, música, desenho, dança, são coisas que são muito reprimidas.
E não assim, não dança, não toca, não mexe com isso porque isso não dá dinheiro. As pessoas só falam assim, que bonitinho, você dança, né? Que legal, você toca, que legal, mas o que você vai estudar? Mas o que você vai fazer? O que você vai ser quando você crescer? Isso é uma forma de reprimir. Isso é uma forma de dizer assim, você gosta, mas isso é um hobby, tá? Não vai investir nisso porque isso não dá dinheiro. Esse negócio de isso não dá dinheiro é uma crença também. Deixa eu ver aqui o que a Gil falou. Eu fui assim muito tempo para ser aceita e não me incomodar. Então, a gente acaba sendo de outro jeito para não incomodar, principalmente os nossos familiares, porque a gente quer ser amado. Então, a gente ouve muito o que eles pensam e acaba seguindo isso, porque a gente quer ser reconhecido, quer ser aceito, quer ser admirado, quer ser amado. Isso é uma necessidade de todas as crianças. Precisam ser amadas pelos pais. E para ser amado, a gente acaba se moldando, acaba jogando aí para nossa sombra coisas que são muito boas e que são essenciais que a gente manifeste para que a gente seja feliz, né? E então o que acontece? Muitas coisas que a gente ama, a gente também, deixa eu falar aí pro pessoal que está entrando, nossa live sobre autoconhecimento para autoestima. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Fernandes, eu sou coach e escritora. Então vamos lá. Muitas coisas a gente acaba deixando pra lá. E são coisas que a gente ama muito ou que a gente faz muito bem, que são as nossas paixões e os nossos talentos. Isso também muitas vezes está no nosso inconsciente, porque a gente era bom em fazer, a gente gostava de fazer, só que a gente aprendeu que não, isso não é legal você fazer. Então, imagina assim, você ama muito uma coisa e você aprendeu que não dá pra fazer aquilo, que não é legal, que não vai te dar dinheiro, que vai te levar pra ruína. Então, o que acontece? Imagina como você fica triste, como você perde sua autoconfiança. Porque a gente é muito confiante quando a gente faz aquilo que a gente ama. A gente se enche de entusiasmo em fazer as coisas que a gente gosta e a gente acaba fazendo muito bem. Então, olá para todo mundo que está entrando agora. Como a gente está falando sobre a importância do autoconhecimento para a nossa autoestima. Lembrem de situações, por exemplo, quando alguém te enxerga de verdade. Quando você era criança, adolescente, e alguém, de repente, identificou em você algo que você nem mesmo percebia mais que você tinha ou que você era. Isso acontece muito na escola, com professores ou com algum amigo. A gente aprende tanto a ser num modelo, num formato dentro da nossa família, que quando alguém de fora nos olha e percebe que a gente tem algo diferente daquilo que a gente está acostumado a ser, aquilo nos traz uma alegria imensa, porque a gente acaba se encontrando mais. E não tem alegria maior no mundo do que a gente se encontrar. E a gente se engana muito de que encontrar alguém especial, de que encontrar alguém que nos ame é importante, porque a gente não se sente totalmente amado. Mas o mais importante é que a gente encontre a nós mesmos. Quando isso acontece, né, esse amor por nós mesmos é uma coisa muito grande. Quando a gente se encontra, quando a gente acessa coisas dentro da gente que a gente já tinha esquecido ou não sabia que a gente tinha, que a gente era. Eu lembro uma vez que, quando eu tinha 15 anos na escola, teve um teste daqueles psicológicos que a coordenadora passou para todo mundo, e aquilo era uma coisa inusitada, né? Porque geralmente as escolas não fazem isso. As escolas só se preocupam em dar muito conteúdo e não em ajudar as crianças, os adolescentes a se conhecerem. Que na verdade isso é o mais importante de tudo, porque se você se conhece, sabe o que você gosta de fazer, você vai escolher muito melhor, não vai ficar mudando de escolha toda hora até você descobrir o que você gosta, porque você já vai ter um conhecimento de si mesmo muito maior, né? Então eu fiz esse teste e nesse teste a gente escrevia muito sobre o que a gente gostava, o que a gente queria, sobre características nossas, sensibilidades nossas. E daí eu fui me vendo mais e fui olhando para dentro, uma coisa que eu não estava habituada a fazer. Eu acho que ninguém está habituado a fazer, né? Hoje em dia que a gente está tendo mais esse olhar,
né? Tá percebendo mais essa importância de a gente olhar para dentro, pra gente se conhecer. E daí, eu lembro que eu fui escrevendo sobre mim e eu fui ficando feliz com aquilo. Fui ficando feliz com aquele descobrimento todo. Falando, nossa, olha como eu sou. Sabe quando você se apaixona? É a mesma coisa quando você faz um processo de autoconhecimento. Você começa a ficar enamorado de si mesmo. Você começa a entender mais por que você tem certas limitações, certas dificuldades, certas vergonhas de fazer certas coisas. Você vai entendendo que aquilo não faz parte de você. Que você aprendeu aquilo num determinado momento, que foi por causa de uma experiência que você teve, e aí você automaticamente começa a se libertar de tudo aquilo que te prende e começa a ser mais quem você é de verdade. Então, a gente se conhecer é a gente se apaixonar, a gente descobrir a pessoa mais importante da nossa vida. E é muito bom que a gente faça isso, porque daí, quando aparecer alguém na nossa vida, vai ser alguém que combine mais com quem nós somos, né? Que vibre mais de acordo com quem nós somos. Se a gente não se conhece, a gente vai começar a atrair pessoas que também não se conhecem e que estão vibrando ali com aquele personagem que a gente está vivendo, que não tem muito a ver com a nossa essência ainda, porque a gente não se descobriu, né? Então, se por exemplo, tem coisas que impactam negativamente na nossa autoestima, que são os nossos medos, como eu já falei, várias crenças que a gente adquire, principalmente na nossa infância, essas regras inconscientes que eu falei para vocês, que são as crenças, elas são adquiridas na infância, por quê? Porque na infância, até os nossos 21 anos, a gente não formou totalmente o nosso cérebro. E durante a fase da infância, principalmente até os 3 anos de idade, é que a gente forma todas as nossas regras da vida. Que a gente aprende muita coisa porque a gente só tem o nosso cérebro emocional. Então, todas as nossas experiências são sentidas de uma forma muito profunda, nos impactam muito. E daí, o que acontece? A gente automaticamente cria uma regra para reagir àquela experiência que foi tão forte. Por exemplo, você estava lá num parquinho, você era criança, e daí você caiu e ninguém te socorreu por algum tempo. E aí você entende assim, eu não posso mais sentir esse medo, esse pavor. Eu não posso mais ficar sozinho. E aí você passa a acreditar que toda vez que você estiver sozinho, algo de ruim vai acontecer. Esse é um exemplo, tá? Cada pessoa reage de um jeito às experiências e cria determinadas crenças de acordo com aquilo que sente no momento. Mas a gente adquire a maior parte das nossas crenças na infância. A gente continua durante a vida, mas a maior parte na infância e depois na adolescência também várias. E as crenças, o que acontece? Elas prendem a nossa vida, porque a gente acredita, por exemplo, que a gente vai satisfazer um valor de amor num relacionamento. E não precisa. A gente vai satisfazer o nosso valor do amor se a gente se amar mais, se a gente fazer mais coisas que a gente ama. O relacionamento com alguém que se afina conosco é apenas uma consequência daquele amor que a gente está transbordando, né? Então, por exemplo, se nós tivermos pais ou cuidadores que não nos acolheram o quanto a gente precisava, né? A gente pode acreditar que a gente não merece ser amado. E essa é uma crença, assim, muito comum e que atrapalha muito a vida da maioria das pessoas. Porque se você... assim, nossos pais também estão aprendendo a se amar, estão se desenvolvendo, são seres humanos como nós, né? E eles deram o que eles tinham para dar pra gente, e a maioria dos pais fez o melhor que pôde, né? Só que o que acontece? As crianças precisam ser acolhidas, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E tem momentos que a gente não foi acolhido e a gente, por exemplo, se a gente também teve pais mais distantes emocionalmente, a gente se sente sozinho, se sente desamparado.
E daí o que acontece? A gente pode começar a acreditar que a gente não merece ser amado. A gente entende errado, porque nós temos aquele cérebro infantil que tudo é emoção. E daí, se você às vezes não teve a atenção que você gostaria, ou ficou muito tempo sozinho, ou foi criticado, né, de alguma forma, falar assim, você não tá indo bem na escola, devia ter tirado uma nota melhor, para de brigar com seu irmão, você é chato. E você pode começar a acreditar nessas coisas e fazer relações que não têm sentido. Por exemplo, é porque eu sou chata que meu pai ou minha mãe não me dão atenção. É porque eu brigo demais, que é uma coisa muito normal, né, irmãos fazerem, que eu não tenho a atenção que eu gostaria. E daí você começa a acreditar naquilo que é falso, né? É simplesmente um pensamento que virou uma regra. Assim, eu não mereço ser amado, né? Por causa da falta que você sentiu de atenção. E daí, quando aparece alguém que se interessa por você, você se agarra nessa pessoa e aceita ela do jeito que é e faz de tudo para que ela não te largue. Porque se tem alguém que te ama, você vai segurar essa pessoa com unhas e dentes, né? E isso é por causa da sua crença de desmerecimento. Então, olha como é importante a gente se conhecer e a gente descobrir quais são as crenças que nos bloqueiam. Porque a gente, parando de acreditar nisso, por exemplo, a gente não vai se submeter a qualquer tipo de relacionamento, né? A gente não vai se submeter a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de situação. Você vai se amar, se preservar, se respeitar, ter dignidade. E daí não vai se sujeitar a nada que seja, que te desmereça, que te maltrate. Então é muito importante que a gente se conheça cada vez mais para nossa autoestima melhorar. Muitas vezes também, o que acontece? A gente acredita que a gente precisa fazer algo especial para a gente conquistar a atenção e o amor de alguém. E isso acontece muito porque a gente é criado da seguinte maneira, na base da recompensa. Por exemplo, assim, se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Ou, se você passar de ano, você vai ganhar um presente no Natal, senão você não ganha. Ou, se você melhorar o seu comportamento, parar de brigar tanto, você vai ganhar a mesada, senão você não vai. Então, assim, claro que a gente é educado dessa forma para que a gente crie consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Mas, por exemplo, se você ouve muito essas frases assim, que te garantem uma recompensa, se você fizer tal coisa, você acredita que você pode mudar de comportamento para ter aquilo que você quer, né? O que não deixa de ser verdade para muitas coisas, só que não para ser amado, por exemplo, né? Então, às vezes você acredita assim, eu apanhei muito, muita gente fala isso, quando eu era criança e tal, mas também eu era terrível. A pessoa justifica, né? E isso, na minha opinião, é algo injustificável. Eu acho assim, claro que tem pessoas que não ficam traumatizadas e pai ou mãe, às vezes, pode ser que cometa isso, mas isso ser algo comum, ser algo constante, ser algo que acontece sempre, não é algo saudável, nem para os pais e nem para os filhos, né? Que legal, foi sobre autoconhecimento. Rótulos e crenças, olha que legal, tudo a ver. Então, vamos lá. Então, a gente não tem que mudar para a gente agradar. Nós temos que nos conhecer e se apropriar daquilo que a gente rejeitou, que a gente reprimiu, cada vez mais. Tanto emoções, por exemplo, às vezes a tristeza incomoda. Por que você está chorando? Para de chorar. Ou, é feio ficar com raiva, é feio ficar bravo. E não é, gente, tanta tristeza quanto a raiva, quanto a vergonha, quanto a culpa, são emoções naturais de todo ser humano. E elas passam mais rápido quando a gente deixa que elas venham à tona, quando a gente se permite sentir. Porque daí a gente toma consciência mais rápido do porquê que a gente está sentindo aquilo.
E aí aquilo passa mais rápido. Agora, se aquilo é reprimido sempre, a gente não toma consciência, né? E a gente acaba acreditando que aquilo é errado. E não é. Todas as emoções são naturais a todas as pessoas. O que a gente tem que fazer é aceitar o que a gente está sentindo, aceitar também sobre nós mesmos o nosso jeito de ser, né? As nossas dificuldades, as nossas capacidades, para que a gente reconhecendo, a gente tem como crescer. Por exemplo, se eu percebo que eu tenho dificuldade, por exemplo, um exemplo meu, de fazer algo, um processo muito longo. Por exemplo, de pegar um livro inteiro e ler ele do começo ao fim. Mas eu percebo que eu tenho uma outra coisa que pode me ajudar nisso. É a multipotencialidade, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para aquilo não me cansar tanto, eu posso estar lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo e eu vou terminar os 3. Então, entendeu? Às vezes a gente entende como algo negativo, algo que não é negativo, né? É, na verdade, uma potencialidade sua. Ou tem pessoas que não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas são muito focadas. Então, é às vezes nomeado como algo que é um defeito ou uma dificuldade, e na verdade é só uma característica. É o seu modo de aprender, é o seu modo de ser. Deixa eu ver o que o Gustavo falou aqui. As palavras que colocam em nossas bocas, é preciso libertar-se do estigma. Sim, então a gente aprende a se conhecer através do discurso das outras pessoas, principalmente dos nossos pais, da nossa mãe, que geralmente as mulheres conversam mais com os filhos, né? São aquelas que falam mais. Então, se sua mãe fala para você, você às vezes faz um discurso comparativo, assim, seu irmão é mais corajoso do que você. Mas você é mais companheiro. Você aprende a acreditar naquilo. E você não é só aquilo. Ou talvez você nem seja isso. Isso é a forma com que os outros veem você. Não é a forma com que você é de verdade. E cada um vê o outro de acordo com a capacidade que tem de enxergar o outro, né? E é aquilo que eu falei também. Às vezes as pessoas projetam na gente os próprios medos e exigem que a gente seja de um jeito que não as incomode. Então, por exemplo, eu até escrevi no meu livro, no Desafio do Desapego, que eu era nomeada muito como a Mariana, ela faz tudo sozinha. Ela é forte, ela é independente. E isso, na verdade, é algo assim, você não pode ser vulnerável, você não pode dar trabalho, você tem que ser forte o tempo todo, você tem que se virar sozinho o tempo todo. E daí, muitas vezes que eu passava apuro, eu não compartilhava, eu não pedia ajuda, porque eu achava que era meu dever ser forte, porque eu era forte e eu tinha que ser. E todas as crianças são dependentes e precisam de ajuda. Por mais avançadas que elas sejam com relação à idade, todas as crianças são dependentes e só se tornam independentes quando se tornam adultos. A gente precisa de ajuda, tanto física quanto emocional, apoio, auxílio, porque a gente está em fase de desenvolvimento, a gente está desenvolvendo todas as nossas habilidades, as nossas aptidões, e a gente pode não desenvolver elas se a gente não tem ajuda. E todos precisamos de ajuda, né? Que o Gustavo falou, é preciso encontrar sua própria palavra, sua própria escrita. Sair da caverna, onde as sombras são todas iguais e se perde o individualismo. Isso, a gente precisa fazer a nossa biografia, a gente contar a nossa história com as nossas palavras, né? E no meu livro tem vários exercícios para isso, para você começar a identificar, por exemplo, as coisas mais fáceis. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo fazer exercício sozinha de autoconhecimento, eu preciso de ajuda. Mas é super fácil, gente, porque você vai do problema que você está vivendo agora, cada vez mais profundo. Então, você vai a partir do óbvio. Qual é o óbvio? Eu tô tendo problema de relacionamento, ou eu tô tendo problemas financeiros, ou eu tô com um problema sério de saúde. Esses são os seus problemas. E daí, a partir dos seus problemas, você vai mergulhando neles, você vai descobrindo a sua história, quais são as memórias que você tem, e aí você vai descobrindo seus medos, vai descobrindo suas crenças, e quando você viu, você já desfiou a trama inteira e já enxergou por que você está naquela situação toda.
né? Então vamos lá, vamos continuar o que a gente estava falando. A gente precisa sim nomear com as nossas palavras quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós vivemos, né? Quais são as nossas emoções. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma coach, a Michelle, que fala que ela era muito líder quando era criança, e isso era nomeado como ruindade. Você é ruim, você é egoísta, né? Isso é a forma como nomeavam algo que, assim, uma característica, ela pode ser boa ou ruim, dependendo da visão de alguém, né? E todas as nossas emoções, elas são boas, na verdade. A raiva, por exemplo, é uma emoção que faz com que a gente trace os nossos limites, com que a gente crie, assim, uma noção de até onde alguém pode chegar perto da gente, até onde a gente permite que aquilo aconteça, né? Pra gente se preservar. A tristeza também, ela é essencial para que a gente finalize ciclos na nossa vida, para que a gente dê adeus àquilo que acabou. Então, a mágoa faz com que a gente perceba coisas que não estão resolvidas dentro da gente. A inveja faz com que a gente perceba coisas que a gente admira em alguém e a gente tem dentro da gente. É um farol para a gente encontrar habilidades, aptidões, talentos que, se a gente consegue enxergar, é porque existe dentro da gente. Então, todos os sentimentos, todas as emoções são emoções boas. Depende do uso que a gente faz daquilo. E a gente só consegue usar isso se a gente deixa isso vir à tona, se a gente não reprime mais. Muitas vezes a gente é criado na base da recompensa, que é o que eu falei para vocês, né? A questão de comida envolve muito, né? Recompensa, aproveitamento nos estudos. Vocês lembram de situações assim, onde era dito: se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você melhorar seu comportamento, se você arrumar seu quarto, se você... E daí, muitas vezes isso acaba ensinando, porque a criança aprende o quê? Um condicionamento. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Mas, muitas vezes, isso também impede que a pessoa tenha consciência do porquê que é importante ela fazer aquilo ou não, né? E mais do que ganhar a mesa quando você come direito, o importante é a saúde que você ganha, né? E é também você conseguir apreciar aquele alimento de verdade e não só o doce, que é aquele impacto forte, né, nas nossas papilas, nas nossas sensações, e a gente acaba, então eu vou comer para eu ganhar o doce. E não é esse raciocínio que a gente quer que ninguém tenha na vida, né? Então eu vou fazer logo o ruim para eu ganhar o bom. Aí às vezes as pessoas aprendem a se submeter a um trabalho ruim para ter um prazer no final de semana. Em vez de desenvolver um trabalho com o coração, com entrega, com dedicação, e esse trabalho ser um trabalho que acabe fazendo bem para muitas outras pessoas, para a sociedade, e ela se priva de fazer o melhor dela porque ela se conforma em ter uma recompensa de viajar no final do ano, ou de dar um passeio no final de semana, e se entupir de coisas que vão dar prazer, um prazer efêmero, imediato, e não vão dar aquela satisfação tão grande que eu falei no começo da live, que é quando a gente se encontra. Quando a gente se encontra nós mesmos, encontra as nossas paixões, vence os nossos medos, identifica por que a gente sente aquilo traz uma alegria muito maior do que quando a gente encontra alguém. E a gente acaba encontrando pessoas muito mais legais quanto mais a gente se conhece. Porque a gente vibra na mesma sintonia, né? Porque as pessoas afins se atraem, não os opostos, né? Às vezes a gente fala isso, mas é porque, na verdade, quando a gente está inconsciente, as nossas relações são para a gente se desenvolver, né? E todas elas. Mas quando a gente está consciente, é muito melhor a gente se relacionar, porque a gente sabe muito bem o que a gente está buscando numa troca, num compartilhamento. Então, vamos lá, gente.
essa ideia de que a gente precisa fazer algo para ter algo que a gente quer, ou de que a gente precisa mudar para ser amado, é uma crença horrível, uma crença errada, ruim, e que nos leva a situações de humilhação, situações de rejeição, situações de abandono. Então, a gente precisa desaprender isso, de que a gente precisa mudar ou fazer algo para ter aquilo que a gente tanto quer, né? Se a gente aprendeu assim, tá na hora de desaprender. A gente não precisa ser diferente de quem nós somos. Nós precisamos nos conhecer e desenvolver mais coisas que a gente não desenvolveu, né? E se apoderar mais de tudo aquilo que virou um trauma, virou uma dificuldade, uma resistência. E aí ultrapassar esses desafios, aí a gente vai se sentir muito mais livre, mais forte para crescer. Eu sempre falo que medo é um marco de crescimento. Se você está sentindo medo, é porque quando você ultrapassar aquele medo, você vai ser maior do que você é. Você vai vencer uma barreira que foi criada lá atrás, em algum momento da sua história, né? Porque já que os medos naturais são apenas dois do ser humano, né? Que são os medos de altura e de barulhos altos, todos os outros são aprendidos. Quando a gente entende a razão daquele medo existir na gente, a gente vence aquilo e se abre para muito mais experiências e possibilidades de vida. Bom, vamos lá. A verdade é que a gente precisa o quê? Se amar, se aceitar como nós somos, porque daí a gente também vai ser aceito e vai ser amado como nós somos, né? A gente precisa superar o que a gente assimilou na infância. Deixa eu pôr pra cá, pra eu olhar a cola que eu fiz pra vocês. E superar essas crenças de desconhecimento que a gente fixou lá atrás, né? Ou a gente vai estar sempre reproduzindo nas nossas relações o que nós tivemos na nossa família de origem. E a gente tem sim que aproveitar tudo que é de bom que a gente aprendeu, né? De caráter, de conduta, né? E que os nossos pais nos ensinaram, mas também a gente precisa sair daquela forma, que é aquele personagem que se encaixou lá para que a gente cresça e realize muito mais. Tanto os nossos sonhos, né? Quanto desenvolva as nossas capacidades. Então, a melhor maneira da gente desconstruir essas ideias erradas que nós temos sobre nós é a gente se conhecendo mais de verdade, não com base no que nós ouvimos, que foi o que o Gustavo escreveu aí. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem o que vocês sempre ouviram sobre vocês e que vocês entendiam que era verdade, que as pessoas viam, que era a forma como elas percebiam e que não tinha a ver com o que era o que estava acontecendo. Por exemplo, uma vez acontecia muito comigo de eu estar brincando com as minhas amiguinhas na rua e às vezes na brincadeira assim só elas tinham vez, só elas escolhiam as coisas. E daí se eu também não tenho vez, eu não vou, e eu pegava e saía. Aí às vezes aparecia algum adulto, a mãe de alguém lá, e falava: ah, você tá emburrada, você tem que aprender a brincar com os outros, você tem que aprender a ceder, a deixar ser do jeito dos outros. Então as pessoas, elas julgam muito as situações e nomeiam muito errado sem querer saber das emoções, sem querer saber o que realmente está acontecendo, né? Então isso era nomeado errado. Na verdade, eu estava me preservando, eu estava querendo que as coisas fossem em termos de igualdade, né? Não de injustiça. Então, tem muitas coisas que a gente ouviu que não tinha a ver com o que a gente estava vivendo, né? Ou, por exemplo, quando muitas crianças têm medo de dormir no escuro ou de dormir sozinhas, e daí o que acontece? As pessoas falam: ah, isso é frescura, tem que aprender a dormir sozinho para ficar forte. E não é sentindo medo que a gente fica forte, isso é um engano muito grande. A gente fica forte quanto mais a gente é acolhido na fase em que a gente é dependente. Quanto mais a gente é jogado para situações sem acolhimento, sem amparo, mais medroso a gente fica. Porque a gente se frustra, porque acontecem coisas ruins, porque a gente se traumatiza, porque a gente não estava pronto para viver aquela experiência sozinho. É igual andar de bicicleta. No começo a gente precisa das rodinhas, né? E depois a gente vai tirando as rodinhas. No começo vem alguém do lado da gente.
e depois a pessoa solta porque você vai conseguindo andar sozinho de bicicleta e tira as rodinhas. Então imagina, se joga uma criança numa bicicleta sem saber andar sem as rodinhas, ela vai cair, vai se machucar. E é isso que acontece com a gente no lado emocional também. Se a gente não é amparado e é jogado para situações, a gente vive as situações de modo traumático, né? E aquilo fica gravado na gente para o resto da nossa vida, enquanto a gente não desconstrói aquilo. Eu, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo depois que eu me separei a primeira vez, eu voltei a ter medo do escuro. Adulta, com 20 e tantos anos, quase 30 anos. E daí na terapia eu descobri que eu lembrei que eu sentia aquele medo na infância e ele tinha voltado e falava, por quê? Nunca mais eu tive isso. Aí eu descobri que era porque eu estava sozinha. Então o medo não era do escuro. A maioria das crianças tem medo não é do escuro, mas é de estarem sozinhas no escuro, de estarem desamparadas. Então o meu medo era daquela situação de estar sozinha de novo, né? E aí aquele medo que não foi curado voltou. Então eu tinha esse medo de estar sozinha. Então muitas vezes acontece isso, esse deslocamento, né? E por isso que é importante a gente investigar os nossos medos, tentar lembrar quando é que foi que eles começaram, se perguntar por que a gente está sentindo aquilo, e aí a gente vai descobrir que foi algo que aconteceu lá atrás e que está acontecendo de novo agora, e por isso que isso está aparecendo na nossa vida. E aí a gente identifica e vence, e daí nunca mais eu tive medo do escuro, porque eu descobri a razão daquele medo, que era o medo da solidão, na verdade. Bom, que eu já falei para vocês que os nossos familiares veem a gente como eles têm capacidade de ver, né? Não como a gente realmente é, né? Então eles podem ter chamado de defeito alguma característica nossa que na verdade é um ponto forte, né? Ou podem ter, como eu falei, que eu era chamada de Mariana é independente, faz sozinha, ela é muito forte. Mas aí, quando eu estava passando apuros, eu precisava de ajuda, eu não pedia, eu acabava passando por situações difíceis que me magoaram, né, sozinha, e eu não precisava, eu podia ter pedido ajuda. Isso é algo que muita gente tem dificuldade de fazer, porque foi ensinado a fazer tudo sozinho. Foi ensinado a não pedir ajuda e a se virar sozinho. E daí passa apuro sem precisar, e passa por situações ruins sem precisar. Bom, reconhecendo essa característica nossa, né, que chamaram de ruim, como algo bom, a gente volta a ter autoconfiança. E a autoconfiança, ela serve para que a gente seja mais ousado nas nossas escolhas, para que a gente siga o nosso coração, realize os nossos sonhos. Então é bom que a gente desfaça esses enganos com relação a nós mesmos, que a gente nomeie de forma correta as nossas características. Nada precisa ser bom ou ruim, né? A gente precisa reconhecer que aquilo existe e ver que uso que a gente pode dar para aquilo que existe dentro de nós. No desafio 8 do meu livro, do Desafio do Desapego, o tema é o desapego da família de origem. Porque isso não quer dizer que a gente vá desaprender tudo que a gente aprendeu de bom, mas que a gente vai desapegar, a gente vai amar, a gente vai honrar, mas de uma maneira mais desapegada, honrando principalmente quem nós somos, né? E retendo aquilo que é bom e deixando ir aquilo que não era bom, que era ruim, que não nos fez bem. A gente não vai se pegar tanto ao reconhecimento, ao amor do outro para a gente ser feliz. Quando a gente aprende a se amar mais e a desapegar de tudo aquilo que falaram sobre nós. A gente descobre o amor em fazer coisas que nós amamos. Fazendo, não fala que cuidando do nosso jardim que as borboletas vêm. E é isso, a gente se amando mais, se dedicando mais e se conhecer é um ato de amor. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se encanta com a gente mesmo, se desenvolve e acaba atraindo borboletas para o nosso jardim. Não é um processo difícil, que é o que eu já falei para vocês, porque a gente vai da superfície para dentro,
né? A gente vai como se fosse uma árvore, assim. A gente vai das folhas, vai descendo pelos galhos, pelo tronco até as raízes. Então, grande parte dos nossos problemas depois a gente vai observando na nossa história, vai puxando a nossa linha do tempo aí, vai identificando tudo que aprendemos a acreditar e a sentir, e que nos bloqueia de nos conhecermos mais, nos desenvolvermos e desapegarmos de tudo aquilo que não nos faz bem. Então a gente vai dos problemas, das sensações que a gente está sentindo, das situações que a gente está vivendo, para dentro, para descobrir quando é que isso se formou, aconteceu na nossa história, e a gente vai identificando aí quando é que essas incoerências foram criadas. Muita gente me pergunta sobre o livro por que chama desafio, né? Porque assim, a vida sempre nos desafia, né? E sempre vai haver desafios. E com relação à autoestima, à abundância, a relações, muitos desafios vão surgindo na nossa vida, né? Trabalho. Então, através dos desafios do livro, você consegue ir adquirindo consciência de uma forma dirigida. Você pega e você vai ali entendendo por que certos problemas estão acontecendo na sua vida, por que você está vivenciando certos desafios, por que eles acontecem sempre. Muitos dos desafios são cíclicos, vivem voltando. Às vezes, por exemplo, em relações, as pessoas têm sempre o mesmo tipo de relação com as pessoas. Então, através do desafio, que na verdade é o capítulo do livro, você vai tendo ali os questionamentos para que você responda e entenda a razão de você estar vivendo aquele desafio na sua vida. Pode ser um desafio com relação à sua família de origem, pode ser um desafio com relação ao relacionamento que você está vivendo, pode ser um desafio com relação a dinheiro, pode ser um desafio com relação a aceitar mais a vida, a reconhecer as bênçãos que você tem na sua vida. Então, com relação a desapegar da necessidade de controle, que muitas vezes as pessoas desenvolvem um comportamento controlador pela insegurança. Então, é muito importante que a gente identifique essas causas dos nossos comportamentos. E no livro, você vai identificar muitas das razões das suas crenças, dos seus medos, vai conseguir também identificar seus talentos, aceitar as emoções que você aprendeu a reprimir e ver o uso bom que ela pode ter na sua vida, tanto para fechar ciclos, como para abrir ciclos, como para te ajudar a vencer os seus desafios. Por exemplo, a raiva é um motor excelente. Ela te faz assim produzir muito se você aplica ela para um modo de produção, de fazer algo acontecer. Por exemplo, se você tá com muita raiva e daí você decide arrumar sua casa, você faz aquela super arrumação, porque a energia da raiva é uma energia muito forte. Então a gente vai se conhecendo e vai conseguindo dar um bom uso para todas as nossas emoções, para as nossas características e vai vendo a nossa vida, aquilo que a gente está vivendo com melhores olhos. A gente vai percebendo que dá pra gente viver melhor com o que a gente tem, com o que a gente construiu e não separar o mundo entre bom e ruim, as situações entre boas e ruins. A gente não precisa estar sempre julgando as coisas entre boas e ruins, né? E daí é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre autoconhecimento para autoestima. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai se encantando com a gente vai vencendo os nossos desafios internos, a gente vai descobrindo talentos, vai se empoderando, vai descobrindo as nossas potencialidades e vai se apaixonando por nós mesmos. E não se submete mais a situações de desrespeito, a situações ruins. A gente vai escolhendo situações melhores, fazer coisas que condizem mais com a nossa essência, com os nossos valores, com os nossos corações. No livro também tem um exercício muito legal sobre valores, para você descobrir quais são os seus valores, que muitos valores a gente aprende a ter. Eu, por exemplo, aprendi a ter o valor da segurança. Mas, para mim, é muito mais importante o valor da liberdade. E eu só fui aprender isso quando eu fui fazer o coaching e fui descobrir que, poxa, para mim é muito mais importante ser livre do que ter segurança. Então é importante que a gente saiba quais são os nossos,
para que a nossa vida seja uma vida que nos traga satisfação. Se a gente vive segundo os valores dos outros e as crenças dos outros, a nossa vida se torna uma vida muito desanimada, muito morna, muito sem entusiasmo. Então, a gente se conhecer faz automaticamente a nossa vida melhorar, né? Então, quem não tem o livro ainda está no link do perfil. Eu apoio todo mundo por e-mail, nas dúvidas, nos questionamentos. É só me mandar um e-mail perguntando que eu ajudo a resolver. Mas é super fácil de resolver, de responder todas as questões, de fazer as ferramentas do livro. Tem várias ferramentas que eu criei para o livro que são inéditas, com base em todos os meus atendimentos de coaching. Eu criei ali um processo, uma ferramenta fácil para a gente enxergar, né, coisas sobre a gente. Por exemplo, sobre culpa, sobre medos, sobre muita coisa. Então, quem quiser receber um resumo da live, manda um e-mail para mim no direct, inbox, que eu vou... A Ju tá fazendo um resumo aí pra gente, daí eu mando pra vocês, tá bom? Então me manda um direct que eu mando pra vocês o resumo da live de hoje. E o livro tá no link do perfil. E eu tenho mais 2 perfis, gente, do livro Desafio do Desapego e o Encolheradas, que eu tô começando agora com a Ju, uma iniciativa para consciência alimentar, para empoderamento alimentar. Então, se vocês têm interesse em ter uma relação melhor com a alimentação, com a comida e com o próprio corpo, sigam a gente lá, que a gente vai estar compartilhando muita coisa legal sobre comer consciente, viver consciente e ter uma vida muito melhor. É isso, gente. Obrigada pela presença de todos e até a próxima live. Tchau, tchau.